Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Nossa leitura bíblica de hoje está em Mateus, capítulos 19 e 20. Capítulo 19 fala a respeito do divórcio. Vieram alguns fariseus e experimentavam Jesus, perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher? Repudiar significa largar dela, divorciar dela. Jesus responde: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher? Por esta causa deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, serão os dois uma só carne. De modo que não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Dizendo então que aquilo que Deus ajuntou, nós não devemos separar. Ninguém deve separar. Nem o próprio casal, um se separar do outro, e nem ninguém provocar a separação de outros. Eles replicam, verso 7, então por que Moisés mandou dar carta de divórcio e repudiar? Jesus responde: por causa da dureza do vosso coração. É por isso que Deus permitiu que Moisés desse essa instrução sobre repúdio, sobre o divórcio, da carta de divórcio, por causa da dureza do pecado do ser humano. Mas ele emenda: entretanto, não foi assim desde o princípio. Ou seja, isso não é uma regra, isso não é um máximo. Aconteceu por um certo tempo, não significa que era o certo. Deus tolerava algumas atitudes, algumas ações, mas não era o padrão de Deus, certo? O padrão de Deus é um homem, uma mulher, casados, constituídos família, vivendo juntos até o fim da sua vida. Eu, porém, vos digo: quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. Então veja, Jesus abre uma exceção aqui. Ele diz: não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, ou seja, é a questão do adultério. Nas palavras de Jesus, o adultério seria a única justificativa para um divórcio. E falando sobre isso, queridos, nós precisamos levar isso mais a sério. Nós somos contra o divórcio porque a Bíblia é contra o divórcio, Jesus é contra o divórcio. As pessoas divorciam por razões banais e não lutam por seus casamentos. Sabe, o casamento exige muito esforço. Eu poderia falar demais sobre isso, mas nós estamos só num devocional. Mas escute o que eu digo. Lute pelo seu casamento. Trabalhe o seu casamento. Casamento é algo que precisa de investimento. Faça curso, participe de palestras, de congressos, de encontros, leia livros sobre relacionamentos, sobre casamento, procure conselheiros, procure quem vai acompanhar, ajudar vocês. Casamento precisa de investimento. As pessoas não cuidam do casamento, não investem no casamento e depois saem aí divorciando, falando que é infeliz. Não cuida, tem que cuidar. Se não cuidar, vai dar problema. Tem que cuidar. A partir do verso 13, Jesus e as crianças trouxeram-lhe algumas crianças para que lhes impusesse as mãos e orasse.
mas os discípulos impediram. E Jesus então fala: deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. É claro que Jesus não está dizendo que o reino dos céus pertence a crianças. O reino dos céus pertence a todos aqueles que são eleitos, escolhidos por Deus, seja criança, adolescente, jovem, adulto, idoso. Então, não se limita a uma faixa etária, a uma categoria de pessoas, etc. Bem como também não significa que todas as crianças seriam salvas só porque Jesus está dizendo isso daqui. São salvos aqueles a quem Deus eterno escolheu desde a fundação do mundo. Esses pertencem a Ele. Tá bom? Continuando aqui, vem a história do jovem rico. Verso 16: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Esse jovem rico aqui, ele pensava na salvação pelas obras, né? O que eu preciso fazer para poder receber a vida eterna? Ou seja, eu tenho que fazer algo para ganhar algo. E tem muita gente que pensa assim, na salvação pelas obras. Temos que fazer alguma coisa para poder ganhar a salvação. Veja, Jesus fala o seguinte: guarde os mandamentos. Quais? Não adulterarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, tal. Ele fala: olha, tudo isso eu tenho observado desde pequeno. O que falta ainda, então? Jesus fala o seguinte: então é o seguinte, vai, vende todos os seus bens, dá aos pobres, você vai ter um tesouro no céu, vem e me siga. E diz o texto que o jovem, ouvindo isso, se retirou triste, porque tinha muitas propriedades, muitas posses. E Jesus tocou na ferida dele, na ganância pelo dinheiro. E assim, cada um tem alguma coisa que às vezes é o ídolo daquela pessoa. Nós idolatramos algumas coisas. Esse jovem idolatrava a questão do dinheiro, da riqueza. Algumas outras pessoas idolatram outras coisas. Aquilo que você não consegue abandonar é algo essencial, pode se tornar um ídolo e tomar o lugar de Deus. Esse jovem teve que escolher, Jesus colocou diante dele a oportunidade de largar tudo aquilo para segui-lo. E ele não quis. E muitas vezes nós também somos confrontados em algumas áreas da nossa vida. E muitas pessoas deixam de seguir a Jesus, deixam de ser um cristão porque não querem abandonar alguma coisa. Estou cansado de ver gente que não vai para a igreja porque não quer largar a cervejinha, não quer largar o cigarro, não quer largar a vida promíscua. Tá igual esse jovem rico aqui. Verso 23, por conta desse episódio, Jesus então fala sobre o perigo das riquezas. Disse Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: sendo assim, quem poderá ser salvo? Veja, a ideia dos discípulos, eles ainda não entenderam. Sobre as coisas de Jesus. Eles achavam que os ricos eram os mais favorecidos por Deus. Eles eram ricos porque eles eram abençoados por Deus. E nem sempre
riqueza, poder, prosperidade, fama, significa bênção de Deus. Tem gente humilde, pobre, desconhecido, que às vezes é mais abençoado, né? Então, eles estavam muito errados, né? Eles pensavam assim, bom, se os ricos não vão ser salvos, imagina a gente. Entramos no capítulo 20, Jesus conta a parábola dos trabalhadores na vinda. O reino dos céus é semelhante a um dono de uma casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para sua vinha, tendo ajustado com os trabalhadores 1 denário por dia, mandou para a vinha. Saiu pela 3ª hora, viu na praça outros, mandou, depois na hora 6ª mandou outros e por fim na hora 1/10 mandou outros. Essa questão do calendário, das horas bíblicas do judeu é meio complicado para a gente, né? Nós não estamos acostumados com isso. Mas me deixe dizer algo para você. É o seguinte, a primeira hora é às 6 da manhã, tá? E aí vem as demais horas do calendário. Então, por exemplo, a 3ª hora que ele menciona aqui, né, é 9 horas da manhã. A 6ª hora dá o meio-dia, porque é das 6 da manhã às 6 da tarde, né? Então, a 6ª hora é meio-dia. A 9ª hora, 3 horas da tarde. Né? E aí, encerra às 18 horas e depois à noite vem as vigílias, né? A primeira vigília das 6, são 3 horas de vigília, né? Então, das 6 às 7, 7 às 8, das 8 às 9. Então, das 6 às 9 da noite. A segunda vigília, então, né, das 9 às 24 horas. Depois, a terceira vigília, das 0 horas às 3. E a quarta vigília, das 3 às 6. É assim que é o calendário judaico de horas. Bom, então diz assim, olha, o cara saiu 9 horas da manhã, mandou o povo trabalhar e combinou o preço com ele. Depois saiu ao meio-dia, mandou mais um pouco. Chegou às 3 horas da tarde, mandou mais um pouco. Chegou às 5 horas da tarde, mandou mais um pouco trabalhar. 6 horas, juntou todo mundo e foi fazer o pagamento. Começou daqueles que trabalharam só 1 hora. Começou a trabalhar às 17 horas, parou às 18. Deu 1 denário, né? 1 denário mesmo? Tendo ajustado os trabalhadores 1 denário por dia. Isso, verso 2, 1 denário. Depois veio os que trabalharam das 3 até as 6, trabalharam 3 horas, ganhou 1 denário também. Depois vieram aqueles outros, 1 denário. Depois, quando chegou aqueles que trabalhou o dia inteiro, das 9 da manhã até as 6 da tarde, eles pensaram que ia ganhar bem mais, né? Aí eles receberam o mesmo tanto. E eles ficaram indignados. Mas o que é isso? Nós trabalhamos muito mais do que esses outros aí e nós ganhamos o mesmo tanto que eles? Aí olha só, Jesus, o Senhor aqui da parábola, né? É uma parábola, então o Senhor que assalariou eles diz o seguinte, olha, amigo, não te faço injustiça. Você não combinou comigo 1 denário? Então tá aqui, 1 denário. Né? Agora, se eu quero dar para esses outros o mesmo tanto, o que você tem com isso, né? Porventura não me é lícito, verso 15, fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Eis a moral da história.
os seus olhos são maus porque eu sou bom. É aquela coisa assim de que Deus está abençoando alguém e a gente começa a olhar e fala assim, mas por que que essa pessoa está sendo abençoada? Eu que tinha que ser. Né? Então, muito cuidado com o julgamento. Né? É Deus quem decide, é Deus quem salva, é Deus quem abençoa, e Ele faz isso com quem Ele quer, do jeito que Ele quer. Jesus outra vez prediz a sua morte e ressurreição. Depois nós temos o pedido da mãe de Tiago e João, que chega para Jesus e pede para que os filhos dela, né, pudessem ficar um à sua direita e outro à sua esquerda. E Jesus fala, isso é meu Pai quem decide. E encerra o capítulo 20 com a cura dos 2 cegos de Jericó. Saindo eles de Jericó, uma grande multidão acompanhava, 2 cegos vieram clamando, Senhor, filho de Davi, tem compaixão. E Jesus chega até eles e toca, né? Conduído, Jesus tocou-lhes os olhos e imediatamente recuperaram a vista e o foram seguindo. Glória a Deus. Jesus realizou muitas curas. A Bíblia registra só algumas delas, né? E o Senhor continua com o mesmo poder até hoje. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Pai querido, louvado seja o Senhor, obrigado por tua bênção. Dai-nos a graça para obedecer a tua palavra. Que tudo que temos lido e aprendido possa ser edificante, transformador na nossa vida. No nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe e até mais.